Oi, oi! Estamos dando início a mais uma edição especial do Mentoria Eleitoral Podcast. Já estamos com a campanha na rua, ritmo a todo vapor. Eu sei que tem muita gente ainda que está um pouco perdida, com alguns medos, com alguns receios. E a gente trouxe um tema hoje que é um tema inédito, que até então a gente não tinha trazido nenhum convidado, porque a gente estava esperando a maior especialista nessa pauta, né, não, Glauco? É verdade. Hoje teremos aí uma craque no assunto, que é o direito eleitoral, doutora Gabriela Hollenberg. Olha só o currículo dela. Ela é mãe do Rafa, é advogada e cientista política, com mais de 15 anos de experiência em campanhas de parlamentares, governo de estado, prefeituras e presidência da República. Fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, cofundadora do Quero Você Eleita, um laboratório de inovação política que atua para potencializar as mulheres nos espaços de poder. Olha um baita só. Currículo, né? Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Uma honra tê-la aqui na nossa bancada. A honra é toda minha, gente. Muito obrigada pelo convite. A gente sempre começa aqui o nosso episódio pedindo para que o nosso convidado conte um pouco da sua história. Então, como é que foi a sua história e a sua trajetória aí no direito e na área política? Bem, para contar um pouco da minha história, na verdade eu venho de uma família que acabou tendo muita relação com a política, né? O meu avô foi deputado, a gente veio para Brasília porque ele era deputado. Meu pai nasceu no Rio de Janeiro porque meu avô na época estava, né, no mandato. E posteriormente meu avô acabou indo para o Poder Judiciário, foi nomeado para ser ministro do Tribunal Federal de Recursos, que depois virou o STJ. E a partir dessa vivência, né, desse exemplo que eu tinha na família, que era esse avô que era ministro, que era juiz, enfim, foi o que acabou me levando muito para o direito, né? Quando eu fui escolher a profissão que eu queria, o que eu queria estudar, eu tinha o meu avô como exemplo e acabei indo para o direito. Mas eu também me apaixonei pela política, né? Um pai também ali na política, que teve o seu pai também como exemplo. Então, meu pai ali, né, muito eu ali criança, lançando a sua primeira candidatura a deputado distrital, eu acompanhei tudo isso, distrital, federal, enfim, e aí nesse processo eu acabei também decidindo fazer o curso de ciência política. E aí, fazendo os dois cursos ao mesmo tempo, eu entendi que eu tinha um encontro perfeito das duas áreas no direito eleitoral, e foi aí que eu me especializei, né, e comecei a, de fato, mergulhar nessa área que eu tanto amo, que já estou aí atuando há tanto tempo. Muito bacana. E assim, você falou aí do seu pai, né? E eu comentei aqui em off com ela que eu tenho muita gratidão pela família. O pai da Gabriela foi governador, o governador Rodrigo Hollenberg aqui em Brasília. E eu atuei, né, no mandato, fui subsecretária, a gente desenvolveu um projeto muito legal. Então, assim, imagino que deve ser muito bacana vir de uma família com políticos e pessoas tão sérias, tão comprometidas, né? Como é para você aí conviver nessa família que tem esses personagens? Então, é muito gratificante, claro que não é fácil, né, assim, quando a gente, para quem vive isso na pele, porque a gente tá sempre muito exposto, né, é sempre um desafio, em especial num momento agora que a gente vive de muita criminalização da política, de muito preconceito, mas é muito bacana, né, ter o meu pai, né, como exemplo, ele que já exerceu tantos cargos, né, assim, eu acho que uma pessoa super experimentada, que passou, né, deputado distrital, federal, praticamente senador, gabaritou. Governador, Verdade, né, é enfim, verdade. e assim, e exatamente também podendo atuar justamente com ele como advogada, né, então eu tive a oportunidade de atuar em eleições majoritárias, defendendo, né, ele, e também atuar numa eleição, por exemplo, de presidente da República, no caso do Eduardo Campos, da Marina, com todo o desafio que a gente teve naquela eleição, Sim. com a morte do Eduardo no meio da eleição, enfim, mas e muito nesse lugar da política de servir, né, assim, tem uma frase que a minha avó usa muito, mas que não é dela, óbvio, é do Mahatma Gandhi, que é: quem não vive para servir não serve para viver. E essa frase é a frase que guia o meu pai, assim, eu vejo como ele tá na política por um propósito, né? E é muito lindo de ver isso. E foi também por conta disso que eu acabei, depois, né, de todo esse processo do direito eleitoral, de atuar muito como advogada, em 2020, depois de militar muito na área eleitoral e na área acadêmica também,
olhando muito para essa questão da participação das mulheres na política, né, e entendendo como é que a gente poderia avançar em relação às ações afirmativas. E aí eu tive, como advogada eleitoral, a chance da gente estar propondo muitas alterações na própria legislação eleitoral que foram implementadas no decorrer desses anos. Conseguir decisões judiciais também que avançaram muito, como, por exemplo, a questão das fraudes nas candidaturas, né, as candidaturas fictícias, vulgo candidaturas laranja, e ver tudo isso acontecendo no Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, que destinou a parte do fundo para as mulheres. Foi que em 2020 eu entendi que a gente podia também fazer mais, né? No caso, junto com a minha mãe, com a Márcia Hollenberg, que também tem uma longa carreira na Esplanada, enfim, como gestora, e com a Elaine Santos, que é uma grande amiga também, que teve também uma longa carreira na Esplanada, a gente fundou a Quero Você Eleita, que é esse laboratório de inovação política, que a gente começou em 2020, também para que a gente, entendendo que não era só dizer, mulheres venham para a política, é dar a mão para essas mulheres, é entender quais são os problemas, a gente de fato tá colocando a mão na massa junto com elas para ver o que a gente consegue fazer pra gente avançar. E também deixar ali meu tijolinho, né, em relação a isso. Até porque a gente, como mulher que tá na política há muitos anos, a gente já sabe como o ambiente é hostil. E de nada adianta a gente ficar no discurso de dizer venha, se a gente não der a oportunidade dela caminhar. Porque talvez chegar não seja tão difícil, difícil é permanecer. E para você permanecer, você precisa de ferramentas. Então, eu estou entendendo e quero parabenizar já o projeto, que o Quero Você Eleita é muito isso. É dar a mão e ferramentas para que essas mulheres não apenas cheguem, mas elas permaneçam, elas se capacitem, elas alcancem os espaços de poder tão merecidos por nós mulheres, né? Sem dúvida. Na verdade, a gente tem vários desafios e a gente começou na eleição de 2020. A gente atendeu naquela eleição, no momento mais inicial, 200 candidatos. E foi muito rico, eu costumo dizer, eu palestro muito, né, sobre isso. Como foi, assim, pisar no chão de fábrica. Porque uma coisa é a gente, né, como advogado nos eventos acadêmicos, a gente falar de participação das mulheres na política. Sim. E a gente tem os estudos, e a gente tem ali... Enfim, a gente, com esse discurso muito, mulheres venham pra política. A gente descobre que o buraco é muito mais embaixo. As mulheres têm muitos outros desafios, né? E elas são abandonadas pelos partidos políticos, pelas políticas públicas. Então, essas mulheres, em especial quando a gente fala das eleições municipais, elas estão preocupadas em colocar comida na mesa. Então, assim, quando a gente vai dialogar com essas candidatas a vereadora, elas não têm dinheiro para pagar alguém para ficar com seu filho, para ela fazer campanha, ela não tem dinheiro para pagar o transporte para poder pedir voto na rua. E os partidos não estão lá muito preocupados, né, de se ela vai ter estrutura ou não vai ter estrutura. Na eleição de 2020, por exemplo, o dinheiro quando chegou já estava ali faltando 2, 3 dias para as eleições. Então, como é que você consegue, de fato, converter essa candidatura num mandato? Pela minha experiência, os partidos não querem mulheres candidatas, mulheres eleitas, eles querem mulheres candidatas. Sim, para cumprir uma cota. E, de fato, você trouxe ali uma questão muito relevante. A gente tem um desafio grande, muito grande, de eleger as mulheres, e um desafio também muito grande de que elas permaneçam. Porque o ambiente político é muito violento. E a gente tem, então, assim, mesmo com todos os avanços que a gente tem de ter uma lei de violência política de gênero, a gente só vê essa escalada de violência aumentando. Infelizmente, é o que a gente tem de realidade hoje no nosso país. E o Quero Você Eleita, de alguma forma, ele dá essas ferramentas para as mulheres de que forma? A gente está na primeira semana de campanha. Como é que vocês estão dando suporte a quem já está nessa rede de vocês? Existe espaço para que outras mulheres possam entrar? Como é que é? Pronto, então. Muito boa essa pergunta. Nós somos um laboratório de inovação política. Dentro do laboratório, a gente tem uma série de formas de atuação. Uma delas, para essa eleição, e que é importante da gente estar divulgando aqui nesse espaço, porque ela é gratuita, porque nós somos uma startup de impacto social. Então, a gente trabalha e a gente constrói um modelo que é justamente para monetizar o projeto, para que a gente não seja mais uma instituição sem fins lucrativos, sem, claro, querer desmerecer nenhum trabalho, mas até para a gente poder criar um formato sustentável de atuação. Sim, viabilidade. Exatamente. Para essa eleição, o que a gente tem de ação, né, de impacto, é a comunidade da Quero Você Eleita, que é uma comunidade exclusiva, que é uma comunidade que oferece vantagens para quem faz parte dela, seja com os conteúdos que a gente está ali trabalhando, né, dentro da comunidade. Então, a gente está divulgando em primeira mão regras, manuais, conteúdos, encontros. Então, ontem mesmo, na verdade,
Na última semana a gente fez um encontro super importante. A gente sempre chama uma consultora ou um consultor, parceiro do projeto, para estar trazendo ali as principais dicas da sua área de atuação. Foi a Vanessa falando de WhatsApp? A Vanessa falando de WhatsApp. é uma parceira nossa, que querida, já abraço, esteve aqui Vanessa. conosco. Pois é, Vanessa Marques falando sobre as estratégias para o WhatsApp. A gente já teve a Luca Ulloa também, que é uma comunicadora política, falando também sobre os conteúdos, né, do Instagram, das redes sociais, que não podem ser só um diário. Então, como é que você, né, transforma isso num funil de votos para que isso se converta de fato em votos? E a gente tem uma série de outros conteúdos previstos. A ideia é que o nosso lema, né, eu sou uma, mas não sou só, é que cada uma dessas mulheres não se sinta sozinha no processo eleitoral, que a gente possa dar as mãos, que a gente possa ajudar essas mulheres a construir propostas, ajudar para que a gente tenha candidaturas competitivas, que a gente construa propostas a partir também do espelhamento de boas práticas e propostas inovadoras que estão sendo feitas por outras mulheres em outros territórios e que elas possam contribuir umas com as outras e que seja uma comunidade que não vai acontecer apenas no período eleitoral. A gente tem a comunidade agora, claro, voltada muito para a eleição, porque a eleição está aí, mas a gente está num processo de formação dessas mulheres e dessas lideranças, pensando que o processo político, ele não para. É permanente. É permanente. Uma vez que a gente tem eleição, a gente vai ter as mulheres que são mandatárias, então a gente vai ter ali os serviços e conteúdos que são voltados para as mandatárias e também para aquelas mulheres que não se elegeram, para que elas possam se fortalecer enquanto lideranças, para que possam ou ser eleitas ou se formar no sentido de ter capacidade técnica de exercer uma secretaria no seu município, de se colocar ali numa eleição de conselho tutelar, de ocupar um espaço político que ela pode fazer com ou sem mandato, mas que ela possa fazer isso sempre pensando que ela tem que estar conectada com todos esses temas atuais, com a COP que vai acontecer no Brasil, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que ela seja uma liderança de impacto dentro do seu território para construir a mudança que a gente precisa ver no mundo. E doutora, nós estamos a pouquíssimos dias das eleições. Quem está nos assistindo, ainda dá tempo de entrar nessa comunidade? O que essa candidata tem que fazer? Onde ela tem que ir, né, no meio digital? Qual que é o caminho? Pronto, para acessar a comunidade da Quero Você Eleita, basta entrar no link do WhatsApp, que tá na nossa bio ali, tá muito fácil no Instagram, o nosso perfil é @querovocêeleita. Então, entrar lá no link do Instagram, a partir dessa entrada que não é cobrada, a comunidade é gratuita, você já vai ter ali acesso aos encontros que acontecem, né, que os convites acontecem ali, a programação é divulgada por ali, e o mais bacana também é que a gente dá acesso a descontos exclusivos, então para que você possa acessar serviços de grandes especialistas, a gente tem consultoras e consultores que são assim, sêniors, que têm muita experiência no mercado e que atuam com áreas absolutamente distintas, então tem muita gente da comunicação digital, do marketing político, né, a própria Vanessa, a Luca. Mas a gente também tem quem trabalha, por exemplo, com toda a parte de media training, da comunicação positiva e não violenta, que é a Erika Ferraz, que é uma grande referência. A Adriana Vasconcelos, que trabalha, por exemplo, com a parte de assessoria de imprensa, que tem mais de 30 anos de experiência com isso, trabalhou nas últimas 7 eleições presidenciais. A gente tem gente de muito conteúdo, de muita qualidade, e que a gente consegue, a partir, né, delas estarem envolvidas com a comunidade, delas estarem fornecendo aquele serviço num custo menor do que elas fariam, né, porque na verdade é uma comunidade que a gente quer que essas mulheres sejam eleitas, que elas estejam ali, né, atendendo as expectativas desse eleitor, convertendo isso em voto e de fato tornando essa candidatura um mandato eletivo. Atenção, candidatas que nos assistem, não percam essa oportunidade de integrar esse coletivo, essa comunidade, @querovocêeleita, procura lá no Instagram, se inscreve na comunidade que eu tenho certeza que você só tem a ganhar, não é não, Glauco? Demais, é imperdível. E doutora, na sua história, né, você contou um pouco aí da tua história familiar, profissional, mas recentemente, assessorando uma candidatura do seu pai, você conseguiu uma vitória, ou pelo menos, né, o que foi noticiado, que ela deve mudar a estrutura das contas dos eleitos das próximas candidaturas. Como é que foi isso, né? Isso foi, primeiro, parabéns, né, por essa vitória. E segundo, para quem está nos assistindo, como é que vai ficar a partir de agora, né, a conta das sobras e todo aquele regramento que não é simples de entender, ainda mais com tanta, né, possibilidade de mudança aí.
Pronto, então, primeiro para ficar claro, né, para quem está nos assistindo, a gente tem as regras de distribuição das cadeiras, né? Então, numa eleição proporcional, você tem as regras do sistema proporcional, que você tem as rodadas de cálculo para que você tenha a distribuição das cadeiras. Então, primeiro, né, você vai ter a divisão para entender, por exemplo, né, o número de votos válidos pelo número de cadeiras, para você entender qual é o quociente eleitoral para você alcançar uma cadeira. Sim. Então, a primeira rodada é para aqueles partidos que alcançaram esse quociente. Então, todos os partidos que alcançaram o quociente, a gente vai ter ali uma distribuição para saber quantas cadeiras cada um vai ter a partir do número de votos que ele teve. O que vai acontecer? Quando a gente tem essa distribuição, a gente tem as sobras, né? Nem tudo vai ficar, obviamente, nesse cálculo vai ser exato. Então, a gente tem a segunda rodada de distribuição, ou seja, quando não tiver mais nenhum partido que tiver alcançado o quociente, a gente vai para a parte da distribuição das sobras. A primeira fase da distribuição das sobras, que é a segunda parte da distribuição das cadeiras, o partido precisa ter pelo menos 80%, né, do quociente eleitoral atendido e ter algum candidato com pelo menos 20% da votação nominal desse quociente. A partir disso, você consegue também distribuir essa rodada. O que acontece? Mesmo assim, você ainda vai ter depois partidos que não atendam esses dois requisitos. E aí a gente chega na última fase da distribuição das sobras, que eles chamam de sobra das sobras, que é a última fase, que seria essa terceira etapa, que é exatamente o que está em discussão no Supremo. Quando se fez a última alteração nessa parte do Código Eleitoral, a redação fala, quando não atendidas as duas exigências, ou seja, as exigências da etapa anterior, ou seja, 80% do quociente, 20% de votação nominal, você distribui pelas maiores médias, sem fazer qualquer requisito de que esse partido tenha que ter obtido alguma outra coisa ou algum outro requisito para ele participar dessa distribuição. Então, quando não atendidas as duas exigências, distribui-se entre os partidos que obtiverem as maiores médias. Quando o TSE foi fazer a resolução, ele acabou inserindo nas etapas de distribuição que nessa última fase, que seria distribuído entre os partidos que obtivessem pelo menos 80% do quociente. Ou seja, trazendo um requisito que não estava previsto no Código Eleitoral. Então, diante disso, né... Então, a regulamentação, ela transpôs a lei. Acabou transpondo a lei. Enfim, na interpretação que a gente teve, foi exatamente a partir disso, e aí a gente entrou... tiveram vários candidatos nessa mesma situação, e aí a gente teve as impugnações individuais, mandados de segurança que foram sendo colocados, mas, de fato, para que a gente tivesse uma decisão a respeito disso, que tem um impacto grande, porque não é só para uma pessoa, né? É um impacto que considera ali o sistema como um todo. Aí a gente elaborou uma ação direta de inconstitucionalidade. No caso, a gente estava atuando com interesse particular, porque, né, a gente atuava pelo Rodrigo Hollenberg, que era candidato a deputado federal, que foi o 8º mais votado aqui, nominalmente, mas o PSB, na eleição do Distrito Federal, não tinha alcançado os 80% do quociente. Então, o que aconteceu? Acabou que essa vaga, que seria, na nossa interpretação do PSB, ela ficou com republicanos, e aquela pessoa que assumiu, inclusive, a vaga teve, enquanto, né, o candidato Rodrigo Hollenberg teve mais de 50 mil votos, esse candidato teve 20 e poucos mil votos. Uma diferença muito grande na votação nominal, mas o Partido Republicano tinha tido os 80% do quociente. Mas o candidato não tinha tido nem os 20% dessas... É isso, porque nessa fase última, os 20% já não eram considerados. Tudo bem. Entendeu? O que o TSE fez foi, tira os 20%, mas mantém os 80%. Perfeito. A gente está se referindo aqui à eleição de 2022. Perfeito. E que pode ter reflexo agora, é isso? Pois é, aí o que aconteceu? A partir disso, a gente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, o PSB Nacional e o Podemos, a gente questionando exatamente isso e a violação ao sistema proporcional, que não faria sentido, inclusive porque a forma como foi colocado na resolução do TSE implica num desperdício muito grande de votos. Então, assim, é uma interpretação que cria uma restrição que não estava prevista no próprio código. Perfeito. E criava, né, uma solução que estava desperdiçando muitos votos. E aí, essa ação, ela foi julgada procedente pela maioria do Supremo, mas houve uma discussão ali em relação a se poderia ser aplicado para trás ou para frente.
Ou seja, porque quando a ação foi julgada, a eleição já havia passado, né? Então, a gente já, inclusive, conhece qual é o impacto da ação. Sim. Essa ação implica numa alteração em 4 estados da federação, de apenas 7 cadeiras no total. Então, a gente tem 4 cadeiras no Amapá, uma em Rondônia, uma no Tocantins e uma no Distrito Federal. 4 só no Amapá? Só no Amapá são 4. Caramba. E aí são estados que têm o número de cadeiras menor, ou seja, são 8 cadeiras no total, por isso o quociente fica muito elevado. Então, por exemplo, não tem nenhuma alteração nas assembleias estaduais. Por quê? Porque o número de cadeiras é muito maior, então o quociente acaba sendo menor, então a chance de você chegar nessa última fase é muito pequena. Então, por exemplo, quando a gente fez o levantamento das assembleias, nenhuma chegou na sobra das sobras. Porque quando você foi fazer a rodada, você tinha parava na segunda. Dos 80-20, você conseguia resolver a questão. Bem, e aí o que aconteceu? O Supremo julgou o procedente, mas ficou por 6-5, e quando se foi proclamar o resultado, não se considerou a necessidade da maioria absoluta, que é uma lei específica da ação direta de inconstitucionalidade, que considera que para você ter a modulação dos efeitos, que é o quê? Você dizer que só vai poder aplicar essa declaração de inconstitucionalidade para frente, você tem que ter pelo menos 2/3 dos votos, ou seja, 8 votos. Quando se fez a proclamação, o Supremo acabou considerando a maioria simples, ou seja, declarou a inconstitucionalidade, mas entendeu que só aplicaria para frente com base numa maioria simples. Com base nessa decisão, a gente embargou e fez embargos de declaração, questionando exatamente a questão do quórum. Esse recurso foi pautado ali para a última semana de junho, e uma vez lançado na pauta, foi lançado na pauta virtual. Não sei se vocês sabem como funciona, mas a pauta virtual você lança e o processo fica uma semana na pauta. E aí, no mesmo dia do lançamento do voto da relatora que estava rejeitando os embargos, ela já tinha votado com o antigo relator, que foi o ministro Lewandowski, que foi a ministra Carmen Lúcia relatora. Ela acabou mantendo a posição dela, entendendo que seria maioria simples, por uma interpretação, enfim, que ela fazia de forma distinta do que a gente defende. Mas a gente já teve ali 6 votos naquele mesmo dia lançados pelos ministros, entendendo que sim, o recurso deveria ser provido para que a gente tivesse a aplicação já para as eleições de 2022. Mas a gente teve o destaque pelo ministro André Mendonça. Então, e quando a gente tem um destaque, esse processo ele vai para a pauta presencial e aí você vai ter uma nova tomada de votos. Ou seja, a gente vai ter que julgar esses embargos de declaração na pauta presencial. É óbvio que a gente tem uma expectativa de que os votos que foram lançados pelos ministros pelo provimento dos embargos também se mantenham no mesmo sentido, até porque não tem nenhuma alteração na legislação, na Constituição ou qualquer outra que pudesse dar ensejo a essa mudança, mas a gente está na expectativa, então, dessa pauta para que a gente tenha a solução dessa questão de uma forma definitiva. Como diz o Galvão Bueno, haja coração. Haja coração, é isso, haja coração. Mas, de qualquer forma, é importante dizer que o resultado da ação, ele já tem reflexo para essa eleição. A partir da ação que a gente deu entrada, da declaração de constitucionalidade do Supremo, para essa eleição municipal, que é muito importante, que tem um impacto muito grande, porque o número de cadeiras nas eleições municipais, nas câmaras de vereadores, num grande número de municípios, é muito pequeno. Ou seja, da mesma forma que esses estados pequenos a gente teve esse impacto, nos municípios pequenos o impacto é muito grande. Então você vai ter a possibilidade de todos os partidos participarem na última fase da distribuição dessas sobras das sobras, e não apenas aqueles que tinham 80%. E a gente comentou muito quando a gente viu que a notícia tinha saído, do sentimento de ganhei, sim, mas não levei. Uhum. Como é que vocês se sentiram diante disso? Porque é algo, assim, é uma mudança circunstancial que vai afetar, aqui o Congresso, mas também essa eleição. Como é que fica com esse sentimento, né? Me perdoe a superficialidade, não sou da área jurídica, mas para quem assistiu e quem acompanhou a eleição, é um absurdo. Assim, a justiça te dá razão, ou ela não te dá razão. Agora, ela te dá razão, e você que reclamou, você tá certo, mas não vale pra você, é de lascar. Enfim, a gente tem que respeitar, porque a decisão judicial a gente respeita. Sim. Mas, enfim, eu já imaginava que seria difícil, né? A gente tá falando da alteração da composição da Câmara Federal, sim, né? E uma alteração de pessoas, parlamentares que já estão lá, que assumiram o mandato.
Então, a gente sabe que isso não é uma coisa simples, Sim. né? Então, assim, eu pelo menos, né, pessoalmente, enquanto advogada, e ainda mais pelo envolvimento pessoal, eu quis sempre cuidar da minha expectativa em relação a isso, sabendo, olha, a chance de dar errado é maior do que de dar certo. Então, assim, segura o coração para poder não ficar, né, sofrendo demais com isso. Mas a gente tinha muita convicção na tese. E assim, então quando a gente conseguiu o mais difícil, que era a maioria pela inconstitucionalidade, o mais difícil foi ver o Supremo não respeitar os seus próprios precedentes em relação a essa proclamação, né? De dizer, olha, peraí, precisa ter 2/3 para modular esses efeitos. Mas a gente sabe que é isso, não é uma questão simples. A gente sabe também, querendo ou não, né? Que o ministro Barroso, que hoje é o presidente do Supremo, ele era, na época, o presidente do TSE, então ele estava ali, a resolução que estava sendo questionada era da época da gestão dele. Sim. Poxa, querendo ou não, a gente sabe que tem uma delicadeza também em relação a isso. Então, o que nos cabe é recorrer, fazer o nosso trabalho, que é o que a gente está fazendo, enfim, e não ficar, né, criando expectativas, mas também fazer o trabalho e ter certeza que, né, enfim, o resultado virá em algum momento, e eu tenho certeza disso. Então, doutora, só para a gente fechar, independente da decisão final desse caso específico do Rodrigo Hollenberg, para as eleições de 24, as sobras das sobras, ou seja, o terceiro round, a terceira etapa, já vale para as médias partidárias, independente de terem ou não chegado a 80% do quociente eleitoral. É isso? Exatamente. E é importante isso, como eu estava dizendo, porque, por exemplo, quando a gente vai para a eleição do Amapá, quando a gente, né, na discussão, inclusive, da ADIM, foram quase mais de 60% dos votos foram desconsiderados. A partir justamente dessa interpretação. 70%? 60%. E aí é tão interessante porque, para além dessa questão no descarte desses votos, quando a gente pega também a comparação de quem assumiu, o quantitativo de votos nominal de quem assumiu e de quem assumiria está sempre tendo ali o dobro, o triplo, às vezes, né, do que aquele que assumiu. Então, assim, o formato como foi colocado realmente foi infeliz em relação... Eu acredito que teve uma boa intenção, sim, na hora que você foi ali na construção da norma, mas é até interessante dizer também, quando se teve a primeira minuta da resolução, isso não estava nem lá. Aí quando vieram as contribuições na audiência pública, depois é que se trouxe essa norma para poder prever essa restrição. E que bom que ela foi afastada, porque ela traz muito mais proporcionalidade para a distribuição das cadeiras na eleição municipal. Legal. Doutora, nós como profissionais de comunicação, a gente acaba sofrendo muito a cada processo eleitoral, porque a nossa legislação, ela vai mudando frequentemente. E aí aqui ao longo da sua fala, você falou muito sobre interpretação. A gente muitas vezes fica buscando jurisprudência das questões, mas muitas vezes não existe. A relação do profissional de comunicação com o jurídico, ela é fundamental numa campanha. Inclusive, ela pode determinar o sucesso ou o fracasso daquilo ali, não necessariamente na eleição, mas passado o período da eleição, se a gente, né, escorrega, comete um erro, uma irregularidade, isso pode comprometer o processo eleitoral. Eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre essa relação desses profissionais, porque é isso, a gente até tenta correr atrás, entender as regras, mas aí não tem jurisprudência, é interpretativo, a gente não é da área, né, como profissionais de comunicação, não somos da área do jurídico, e o nosso cliente está no meio de tudo isso. E a gente não pode deixá-lo nessa insegurança. Então, para nós aqui, a gente considera fundamental a relação da comunicação com o jurídico para o sucesso de um projeto. E eu queria que você dissesse um pouco como é que vocês, aí do lado do jurídico, veem essa questão. Olha, Aline, é fundamental uma boa relação entre o jurídico e a comunicação de uma eleição. E realmente, como você disse, isso pode definir o sucesso ou o fracasso, né, dessa eleição a partir de como isso se estabelece. Da nossa parte, o que a gente tem, pelo menos, né, como um mote, né, como, enfim, como propósito, como uma forma de trabalho, é que a gente sempre analise as possibilidades, sem que a gente diga sempre porque se você
pelos trabalhos mais fáceis, eles não Sim, pode, sim. né? Não faça, Se não for pode. seguir, a gente costuma dizer, se for seguir 100%, a gente não sai do lugar. Não, é o sentimento tipo assim, não, lá vem aquele pessoal do jurídico, não pode nada. E aí, não é assim que a gente gosta de trabalhar. É sempre a gente olhar como é que a gente consegue viabilizar isso, né, sem expor o candidato a um risco maior, como é que eu analiso o custo-benefício, porque também é isso, às vezes vai ser importante às vezes fazer uma ação que não vai ser ali, né, não é 100% dentro do que está previsto, mas também ali não vai me gerar uma cassação de mandato. Às vezes compensa uma multinha. Assim, a gente tem que colocar as opções. Porque quem Sim. vai definir isso, quem define não somos nós. Quem define é o cliente, quem define se o cliente, né, delegar para a coordenação, que ela, né, decida. Mas o que a gente precisa dar é um panorama completo para que essa decisão seja tomada. A decisão não é tomada pelo jurídico, mas o jurídico tem que dar um panorama. E de fato é muito delicado, porque nem sempre na verdade, a maioria das vezes não é preto no branco. É sempre, olha, pode, mas cuidado aqui com essa palavra. Por que a gente não muda essa frase? Será que se a gente adotar essa outra estratégia? Então é um pouco a gente ter essa noção de eu gosto de dizer que a gente trabalha com design de soluções, né? Então, assim, você tem lá o seu desafio, eu tenho aqui o meu por conta da legislação e vamos construir aqui uma solução conjunta que atenda o que você precisa e atenda o que eu preciso também. É assim que a gente gosta de trabalhar. E, assim, é assim que dá certo. E aí eu digo, não é nem só para eleição, a gente... na gestão, porque quando a gente está falando, por exemplo, de um candidato à reeleição, a gente tem, por exemplo, toda a comunicação institucional que você tem que trabalhar já muito antes do período eleitoral, porque a gente sabe que qualquer deslize que seja cometido ali no ano da eleição já pode ser entendido como abuso do uso indevido de comunicação, o uso da máquina pública. Então, essa sinergia entre o jurídico especializado, porque não é qualquer advogado também que vai conseguir orientar, ela é fundamental para que a gente consiga que esse candidato, uma vez eleito, ele se mantenha no mandato. Porque também o que adianta você ganhar a eleição e depois ser cassado, ganhar e não levar? Então, é muito a partir dessa linha, né, de construir a melhor solução e fazer isso de forma coletiva que a gente trabalha e que a gente acredita que é a melhor forma de trabalhar. Olha, para nós que trabalhamos com eleição há muitos anos, esse ponto da campanha ter profissionais especializados faz toda a diferença, porque eu já trabalhei em campanhas com profissionais do direito que não eram da área, estavam ali, né, circunstancialmente por conta daquela eleição, e já trabalhei com campanhas com especialistas. É outra vida, né, é outra possibilidade de construir uma campanha mais assertiva, inclusive com essas possibilidades, porque se você não puder nada, você nem sai de casa. Então, quando o suporte jurídico de uma campanha te diz, olha, isso aqui não vai de jeito nenhum, isso aqui pode ir, mas vai ter esse risco aqui, né? Isso aqui está liberado, quando você tem gradações, do lado de cá a gente consegue manejar melhor o que vale a pena, o que não vale a pena, o que vai gerar resultado e o que só vai gerar dor de cabeça. Mas isso só um especialista dá. Alguém que está por acaso ali naquela eleição não vai ter essa cancha. E eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais ter campanhas profissionalizadas em todas as áreas. Do lado de cá, da nossa área da comunicação, a gente já falou reiteradas vezes aqui sobre a importância disso e da mesma forma no jurídico, né? Porque isso, inclusive, dá o que a gente precisa, que é segurança para trabalhar. A gente gosta muito de falar aqui que a gente trabalha numa linha tênue, né, do que pode e do que não pode, sobretudo nesse contexto em que o regramento ele é atualizado a cada eleição. Então a gente fica muitas vezes inseguro e aí a gente precisa buscar essa linha tênue. Mas aí, doutora Gabriela, assim, qual é essa linha tênue? O que você não indica que seja feito agora nessa eleição a partir das novas regras que estão vigentes? Olha, talvez o mais delicado nesse momento seja justamente as novas tecnologias, né? A gente tem uma série de novas tecnologias, um monte de ferramentas, e enfim, e todo um preconceito, querendo ou não, também sobre essas ferramentas, e várias vedações. Então, eu pediria uma atenção especial a isso,
porque a gente já está tendo condenações, inclusive, por exemplo, pelo uso de inteligência artificial, né, de uma forma indevida, porque não é que não pode usar a inteligência artificial, a gente pode usar, mas tem as regras para você usar, né, você tem que usar, tem que ter uma finalidade que esteja dentro da lei, você não vai poder usar para poder fazer uma fake news, você não vai poder usar para denegrir uma imagem, você não vai poder usar para mentir sobre por exemplo, teve uma condenação recente que ele colocou como se ele tivesse com uma multidão, e isso era falso. Né? Então, e são coisas, às vezes, muito pequenas, assim, até é impressionante de ver como as pessoas, mesmo com todas as regras, às vezes usam uma ferramenta que poderia estar sendo utilizada, porque não é vedada, mas com aquelas regras, inclusive, o indicativo, por exemplo, de que aquela publicação foi construída a partir de inteligência artificial, que é um dos requisitos, mas mesmo assim, mesmo com um benefício que às vezes nem vai ser tão grande assim para construir, você vai lá e usa e você já está tendo penalidade sobre isso. E a Justiça Eleitoral, ela vai ser muito rigorosa em relação a essa questão. Ela já se colocou exatamente porque ela tem, obviamente, receio do quanto isso pode impactar uma eleição. Então, essa questão, né, do uso dessas ferramentas, então, por exemplo, a questão da utilização de ferramentas que possibilitem o envio de mensagens em massa, que a gente já sabe que é algo que é vedado, mas tem candidato que mesmo assim vai usar, mas é sabendo que cada vez mais é mais fácil de rastrear, até porque a gente tem hoje os acordos de cooperação técnica da Justiça Eleitoral com todas essas plataformas, né? E aí a gente está falando aqui, por exemplo, de WhatsApp. Uso de ferramentas para disparo em massa pelo WhatsApp. E entra junto disso a LGPD. Como é que, assim, o jurídico, como é que ele orienta a comunicação a trabalhar essa ferramenta que é fundamental hoje, que está no celular de 99% dos brasileiros, que é importantíssima para a estratégia de comunicação, mas como a gente utiliza essa ferramenta diante desse cenário de impedimentos e dessas restrições que tem de disparo em massa? O que vocês recomendam? Bem, a primeira questão é que a gente tem que ter em mente é o consentimento. Eu preciso que aquela pessoa, ela tenha consentido de receber aquele conteúdo. Perfeito. Então, para que isso aconteça, você vai ter que... primeiro, você não vai poder comprar uma lista, né, de contatos. Isso é vedado. Por favor, prestem atenção. Lista de contatos, não comprem, porque é vedado. Sim, né? Sim. Mas aí você tem, de repente... Eu tenho aqui, por exemplo, no meu telefone... contato de diversas pessoas, eu posso apoiar um candidato e aí eu posso mandar aqui pra minha lista, eu que tenho contato das... Gente, vocês têm interesse de entrar nesse grupo? E aí quem quiser vai entrar. Mandar o conteúdo, um conteúdo de uma propaganda do meu candidato, não tem problema nenhum de mandar, essa pessoa está na minha lista de contatos, mas uma vez que eu esteja mandando ali, encaminhando uma propaganda eleitoral, é importante dar pra essa pessoa a possibilidade dela não receber mais aquele conteúdo, ou seja... uma opção de descadastramento que seja muito fácil, né? Enfim, ter ali na mensagem justamente essa informação. Se você não quiser mais receber essa mensagem, como é que você faz para não receber mais? E que seja uma coisa simples, que seja uma coisa fácil. E isso vale para qualquer lugar, seja por e-mail, seja qualquer e-mail eletrônico que vai chegar essa mensagem, você mandar para quem de fato tem interesse em receber, que consentiu em receber, e não sair comprando, né, contatos e mandando para todo mundo, porque isso... E se você colocar isso, pensar, né, logicamente, inclusive isso pode pesar contra você, porque se você começa a receber vários conteúdos de alguém que você não quer receber, isso pode pesar, inclusive, dizer que eu não quero votar nesse candidato, ele tá invadindo aqui a minha privacidade, insistente, ele tá aqui, né? Exatamente, e tá invadindo meu espaço, não tá, eu tô aqui pedindo pra me descadastrar, ele continua mandando, isso vai pesar contrariamente. Então, até estrategicamente, eleitoralmente, não faz sentido. Não, do ponto de vista da comunicação, só um comentário sobre essa coisa de compra de listas. Gente, não faz o menor sentido. Você vai conversar com a pessoa que você não sabe nem quem é, qual o interesse que ela tem na sua pauta. Então, hoje o que funciona é você conversar com as pessoas sobre aquilo que elas querem, não é sobre o que você quer, né? Então, vamos atuar de forma segmentada. Hoje é possível você captar esses leads nas suas andanças, né? No cara a cara ali com a pessoa, nas suas redes sociais. E aí, quando for cadastrá-la no WhatsApp, manda uma mensagem, você topa receber meus conteúdos, ali uma enquetezinha assim, tem aquilo ali registrado e pronto. E aí faça isso que a doutora falou. Se a pessoa pedir pra sair, tem até um prazo, não tem? Ou tinha um de 48 horas? 24 horas. É assim, pra você sair daquilo ali, porque isso pode gerar um problema. A pessoa pode acionar a Justiça Eleitoral. Pode. É aquele pardal ainda, aquela Na verdade, ferramenta? ela pode fazer pelo pardal, né? Assim, a gente tem vários formatos, assim, cada tribunal também acaba, né, tendo outras ferramentas também disponíveis. Mas é importante e tem que ser imediato, não é importante que seja... Porque isso é fácil de ser feito, né? Não tem por que demorar.
Agora, doutora, toda a questão que envolve as regras tem camadas, né, diversas. Então, por exemplo, eu te ouvindo falar aqui, vamos dizer que eu seja um vereador que fiz meu dever de casa. Eu tenho meus leads organizados, eu estabeleço um vínculo e uma comunicação regular com as minhas listas, com meus eleitores, apoiadores, etc. E a eles eu informo tudo sobre o meu mandato, né? O que eu consegui aprovar, o que eu votei contra, o que eu votei a favor. Eu preciso marcar a mudança para o período de campanha de uma certa forma. Olha, você que já recebe o meu conteúdo, já me acompanha, você quer receber conteúdo de campanha? Ou, por exemplo, para essas pessoas que já têm as suas próprias listas, não estou falando de novas aquisições, não é necessário. Ela naturalmente, se já se interessa pela história daquele político, já existe uma espécie de um aceite prévio de receber materiais para uma próxima eleição. Então, eu acho que uma vez que a gente está entrando no período eleitoral, considerando que tem esse marco, querendo ou não, né? Porque é isso, a gente, né? Você tinha lá o parlamentar, mas uma vez que ele seja candidato, né? Ele tem toda uma mudança, tanto que ele vira uma pessoa jurídica, né? Sim. Você tem lá na escolha em convenção, depois da escolha em convenção ele tem o registro da candidatura, quando você registra a candidatura você gera um CNPJ. Então, o ideal é que a gente faça isso sim. Marque, né? Marque ali. Perfeito. Né? Porque assim, uma coisa é eu, enquanto, né, enfim, eu sou ali, acompanho o mandato. Outra coisa sou eu, eleitora. Sim. Né? Assim, claro que é a mesma pessoa. Sim, mas não custa, né? Você ter esse cuidado. Porque é isso, é proteção de dados, é LGPD. Além das punições eleitorais, pode acabar gerando outras punições também. Nada impede que essas pessoas, dependendo do conteúdo que chegar e da forma como isso chegar, de como você acessou esse dado, nada impede que ela também te acione com uma ação de danos morais. Sim. Hoje já é cada vez mais comum também isso acontecendo. Então, o que você puder fazer para se blindar? Claro, não precisa ser um fluxo complexo. Porque quando a gente fala de LGPD, parece que a gente precisa ter uma coisa toda muito complexa. Não. Mas que você tenha um consentimento, que você organize, enfim. E aí, eu acho que é meio que natural, até porque quem já recebe os conteúdos, naturalmente, pelo menos em tese, vai ter interesse de continuar recebendo, né? Então, não tem muito mistério, mas é importante a gente construir, sim, uma divisão para não ter... Até para que se alguém questionar, falar, olha, eu fiz isso aqui, inclusive me precavi, o que eu puder fazer. Isso é uma coisa interessante. Na atuação eleitoral, em especial numa atuação especializada, eu acho que a gente acaba a gente acaba se treinando para pensar tudo que pode dar de errado. Porque como a gente tem uma justiça eleitoral que é formada por a composição, ela se altera. Por que a gente está falando que a jurisprudência se altera tanto? É porque a nossa composição ela não é fixa. A gente tem os juízes que são do Supremo, os juízes que são do STJ, os que são advogados, e eles têm mandatos de 2 anos, que são renováveis por mais 2 anos. Então, você tem uma alteração na composição, que é importante para que você tenha um respiro, né, em relação a isso, para que você não tenha a perpetuação de nenhum grupo político, porque ainda que a gente tenha, claro, a isenção dos magistrados, a isonomia que precisa ser garantida, a gente sabe, pelo menos a composição da justiça eleitoral foi pensada nesse formato. Olha, eu não posso... É importante que eu tenha um respiro, né, nas decisões judiciais, que eu tenha um olhar que seja dinâmico, para que a gente não tenha, de repente, a perpetuação de um único grupo ou a perpetuação de um único entendimento, e assim vem funcionando desde a nossa Constituição de 88. Então, a partir disso, que a gente tem que ter um olhar sempre de pensar assim, mas o que pode dar de errado? Antes mesmo de até haver uma decisão judicial, de repente... que possa ensejar algum tipo de penalidade, porque como é dinâmico, como a composição se altera e como as ferramentas, principalmente de comunicação, se alteram muito rápido, né? A gente está vivendo hoje na era da inteligência artificial, com tanta coisa acontecendo, a gente tem sempre que estar se antecipando ao problema e por isso o advogado eleitoral tem que ter ali, atuar sempre nessa mitigação de risco, pensando em tudo que pode dar de errado e construindo os fluxos em relação à campanha, pensando assim, para que a gente possa realmente não correr riscos ou correr riscos calculados para que a gente possa, de fato, garantir que quem ganhe a eleição continue e exerça esse mandato até o final. E até porque é uma disputa, né? E é uma disputa visceral. Então, de um lado, é fazer o certo, né? E de outro lado, observar o adversário se ele deu um vacilo também. Sim. Porque tem essas duas coisas. Com certeza, é a defesa e o ataque, isso aí. né? Enfim, isso também é interessantíssimo, porque quem está acostumado a atuar na área eleitoral,
esse período a gente não tem vida pessoal, né? Porque não tem, os prazos correm nos Sim. sábados, domingos, final de semana, tem prazo que é em hora. Então a gente realmente fica muito focado e nesse monitoramento, porque não adianta só a gente cuidar do nosso candidato, a gente tem que monitorar os demais candidatos. Os adversários. Os adversários, exatamente. E, né, entendendo se ele tá ali, né, ultrapassando o limite, né, numa propaganda, se ele tá, né, produzindo fake news, se ele tá abusando, né, de repente ali com compra de voto, ou algum abuso ou uso indevido, seja, né, do seu cargo, se ele for mandatário, né, ou eventualmente do seu poder econômico, para que a gente possa também entrar com as representações, entrar com as ações pertinentes para tentar, de repente, fazer uma busca e apreensão, ou suspender uma conduta, evitar, né, que aquilo que ele tá fazendo traga prejuízo ali no resultado eleitoral. Doutora, você falou de um tema que ele é cada vez mais comum e usual nas campanhas, infelizmente, mas é uma realidade, que são as fake news. A gente sabe que as eleições municipais, elas são, assim, gigantescas. A gente tem um país de dimensões continentais. A informação não chega para todo mundo da mesma forma. Os recursos não são iguais para todos. Mas o fato é que muitos candidatos vão sofrer com fake news. E qual seria o caminho para quando alguém sofre uma fake news? O que ele precisa fazer para denunciar essa prática? Olha, a gente tem várias ferramentas judiciais para isso, no sentido de, a gente tem a parte civil eleitoral, então a gente tem uma representação para poder suspender conteúdo, por exemplo, e gerar uma penalidade, né, no caso de multa. A gente tem a parte criminal eleitoral também, porque querendo ou não, né, pode configurar ali ofensa, calúnia, injúria, enfim, né, a divulgação de qualquer fato inverídico também pode gerar uma ação judicial na parte criminal. A gente também tem os mecanismos aí, no caso, até saindo da seara eleitoral, mas também de danos morais, dependendo do conteúdo que vier a ser divulgado, se isso tiver uma repercussão para além da esfera eleitoral, também pode gerar uma indenização. Só que o problema maior que a gente enfrenta quando a gente fala disso é que o tempo da resposta é muito desproporcional ao impacto que isso acaba tendo. Então, assim, para além do trabalho jurídico, que é absolutamente relevante quando você tem alguma coisa assim, e, né, o que a gente sabe que isso só cresce, infelizmente, a gente precisa ter uma estratégia muito boa de comunicação. De mobilização. Né? Exatamente, de um contra-ataque de comunicação, e que às vezes é muito, assim, muito mais relevante naquele momento do que só o que a gente vai conseguir fazer judicialmente. Porque, querendo ou não, o volume de processos no período eleitoral é enorme. Então, muitas vezes o juiz não vai despachar aquilo a tempo. Quando ele despachar, aquilo já viralizou. Muitas vezes isso vai estar transitando em ambientes que você nem tem conhecimento, em grupos de WhatsApp que você não tem conhecimento. Então, né, isso é uma coisa difícil. Mas, assim, tem algumas coisas que são simples e que muitas vezes geram um resultado interessante. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma experiência em eleições majoritárias super interessante em grupos de WhatsApp, de notificações, assim, porque muitas vezes as pessoas não sabem assim, quais são as responsabilidades que ela tem pela divulgação de uma notícia inverídica. E é exatamente por isso que a gente, pela falta de letramento, né, sobre qual é a minha responsabilidade enquanto cidadão e cidadã, que eu posso sim ser responsabilizada civil, criminalmente, eleitoralmente, que a gente tem as pessoas divulgando, né? A tia do Zap, que o povo brinca, né? O avôzinho que fica mandando, porque ele não sabe, então ele simplesmente recebe ali e só encaminha. Então, olha só, isso é importante, você que está nos assistindo. Não é só o autor que pode ser penalizado, quem divulga também pode ser, doutora? Exatamente, tem uma frase, né, parafraseando, né, ali do Pequeno Príncipe, que tu te tornas eternamente responsável pelo que compartilhas. Então, é sobre isso, porque na verdade, essa responsabilidade, porque uma vez que tá saindo ali do teu telefone, que você tá encaminhando, e hoje em dia é muito fácil de você mapear isso, você fica responsável. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente, dependendo, obviamente, do conteúdo, quando era uma coisa, vamos dizer assim, menos grave, uma vez que a gente, né, assim, o monitoramento dos grupos
pelos apoiadores, e aí chegava pra gente, olha, surgiu aqui esse vídeo, ou essa fake news, ou esse conteúdo nesse grupo aqui. Na mesma hora, a gente colocava aquela pessoa, a partir, né, de tendo ali o contato da pessoa, a gente mandava a notificação extrajudicial, falou, ó, você tem X tempo, X horas pra você se retratar, sob pena da gente entrar com ação judicial. E aí a pessoa, opa, peraí, né? Eita, né? Isso é falso, porque aí também tem isso, assim. Eu não sabia que isso é falso. Então você se retrata imediatamente, mostra pra gente, prova que você fez isso, que a gente não vai entrar com ação contra você. Porque também não nos interessa ficar entrando com esse tanto de ação, poluindo o judiciário, né? Assim, movimentando toda essa máquina, às vezes por coisas tão pequenas. Porque até pro escritório dá tanto trabalho, uma ação judicial de ficar ali acompanhando, porque isso depois vai ficar anos para poder ter um resultado final. Dá um trabalho pra pessoa também que vai ter que contratar um advogado. Mas aí uma vez que a pessoa se dá conta, ela, peraí, né? E aí ela dá o passo pra trás e ela revê, e aí sim ela volta, né? Faz ali a sua retratação e muitas vezes já resolve pra gente, porque se aquela pessoa que colocou naquele grupo voltou atrás e disse, olha, gente, desculpa, isso não, né? A gente mandava ali também, manda ainda, o conteúdo que a gente quer que seja muitas vezes, né? Olha, né? A retratação tem que ser assim, porque também não é do jeito que ela quer, né? Assim, ó, o conteúdo que você divulgou é esse, mas a verdade é essa, então a gente precisa que você divulgue aqui desse formato. E muitas vezes a gente conseguiu resolver isso só nesse tete-a-tete, só ali com aquela pessoa. Tem coisas que são didáticas, né? Assim, as pessoas entendem no susto, né? Mas eu acho que a gente tá falando aqui de numa proporção que a doutora colocou, é mais uma proporção de candidatos majoritários, que tem ali uma equipe grande, que consegue fazer esse monitoramento em tempo real. Mas levando para a realidade ali das campanhas de vereança, por exemplo, normalmente ele não vai ter um jurídico ao lado dele, ele vai ter que acionar o jurídico do partido para, né, poder fazer essa ação, e a gente já entendeu aqui que muitas vezes é moroso, né, demora, mas eu acho que a doutora Gabriela trouxe um ponto que a gente tem que ressaltar aqui sobre a importância que é da mobilização. Então, assim, aqui o jurídico e a comunicação estão afinados nessa questão de entender que o contra-ataque, ele é importantíssimo, e o timing, que é o tempo em que ele vai ser feito, ele importa demais. Então você que está aí na sua campanha, eu espero que você já tenha organizado os seus mobilizadores no WhatsApp para o caso de sofrer com uma fake news, você consiga fazer o contra-ataque ali em tempo recorde, que é o que vai importar, não é isso? Sem dúvida. E até bem pouco tempo atrás existiam inclusive empresas especializadas no chamado lado B, né? que é isso, que são fábricas de fake news. E felizmente, né, o cerco está se fechando ao ponto de isso ainda acontecer, mas a cada eleição numa gradação menor, porque você concorrer, né, nós que fazemos campanha em cima de argumentos, né, e muitas vezes subir o tom, mas dentro de um duelo de narrativas e de verdades, ok. Agora, você tem que combater muitas vezes uma enxurrada de informações absolutamente criadas para destruir, desconstruir uma imagem, é um absurdo, porque você acaba indo por uma outra área que não é propriamente do debate democrático saudável. Você ter que combater coisas que, né, muitas vezes não tem lastro nenhum na realidade. Não tem nem aquele negócio onde tem fumaça tem fogo, às vezes não tem fogo, não tem fumaça, e do nada se cria... Não, às vezes não tem nada. E infelizmente, assim, as mulheres são as maiores atingidas. Sem dúvida, né? sem dúvida. Assim, a gente já está vendo isso acontecendo, né? Enfim, a gente que atua muito nessa parte das mulheres na política também, essa parte da violência política de gênero, nessa parte específica das fake news, né, das divulgação de notícias falsas, de informações falsas, o que a gente vê, assim, é muito triste mesmo, porque a violência, ela é grave, né, as imputações são, assim, muitas vezes criminosas mesmo, e isso desestabiliza, né? Desestabiliza emocionalmente a candidata, né? Enfim, e muitas vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de ter grandes lideranças ali, né? No debate, debatendo as ideias, debatendo as propostas, porque elas ficam ali tendo que ficar o tempo inteiro trazendo, enfim, desmentindo, trazendo a verdade, enfim, se defendendo, sem que ela consiga até, às vezes, trazer as suas próprias propostas. Sim, ela fica no corner ali, né? Tomando... fake news, na maioria das vezes de origem moral, né, porque o tipo que a covardia sobre ataca, e aí não consegue qualificar o debate, porque ela está ali
né, recuada Sim. de tanta... A gente falou aqui muito sobre a importância do monitoramento, e é sobre isso, né? O monitoramento quando você é um candidato de oposição, monitorar o candidato da situação ou o inverso. Vocês do jurídico, quando estão acompanhando uma campanha majoritária, que tipo de monitoramento que vocês fazem para ficar atento aos deslizes do adversário? Olha, tem muitas possibilidades e a gente, obviamente, depende não só da nossa equipe, mas também de trabalhar com uma equipe de monitoramento da própria campanha. Porque a gente precisa, né, nesse caso, para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Que a gente tem monitoramento, por exemplo, de todas as ações de campanha do adversário. Então, de ter, né, os olheiros que acompanham a agenda, que estão ali vendo o que acontece, filmando os eventos, porque aí a gente consegue identificar, por exemplo, se está tendo ação de compra de voto, né, se de repente distribuição de cesta básica. Distribuição de cesta básica, que é super comum, né, enfim, pagamento de conta, de luz, de água, cimento, enfim, tudo que acontece, em especial na eleição municipal. Então, esse monitoramento do que está acontecendo na campanha do adversário. Uma filmagem disso vale como prova? Como é que funciona? Vale como prova, sim. Depende, claro, né, de como é que vai ser, quem é que tá filmando, onde tá filmando, porque, enfim, né, a gente tem os requisitos para essa prova ser válida. Mas, isso é bacana, porque a gente tem todo mundo, todo eleitor e toda eleitora, né, é um fiscal dessa eleição. Então, isso, a gente tá aqui falando do adversário, da adversária, mas você que estiver aí, né, acompanhando, você também pode ser esse fiscal, porque a gente quer que as eleições sejam limpas, a gente quer, né, garantir a qualidade da nossa democracia. Então, no caso, quando a gente vai para uma eleição majoritária, no geral, a gente tem sim, a gente orienta que a gente tem esse monitoramento, né, dessa agenda de campanha, com acompanhamento, né, por outras pessoas que nem se identifiquem, inclusive, mas que estejam ali acompanhando para a gente poder saber o que está acontecendo e poder tomar providências. Em especial, esse monitoramento ele fica ainda muito mais robusto e necessário quando a gente vai numa campanha de reeleição, né? Mas não só, porque querendo ou não, muitas vezes o prefeito está apoiando um terceiro. Sim. E aí também ele pode acabar usando a máquina. O uso da máquina é algo Perfeito. Que tem que ficar... Então a gente vai ter que olhar para os programas sociais, se ele criou algum programa social no ano da eleição, se ele está aumentando algum programa social no ano da eleição. Como é que ficam os comissionados? Pois a gente tem essa parte, por exemplo, se ele está contratando sem poder, né, aumentou o número de contratados no ano da eleição, você tem uma série de vedações, né, nos 3 meses que antecedem as eleições, então tem toda a parte da publicidade institucional, por exemplo. Então, quando a gente atua, por exemplo, para um prefeito candidato à reeleição, a gente cuida, né, de fazer toda essa parte de mitigação de risco, né, de compliance, que a gente gosta de chamar, mas que, né, às vezes a pessoa não pode não entender, mas é justamente construir uma governança, uma mitigação de riscos para que todos os conteúdos que tiverem que ser suspensos nos 3 meses antes das eleições sejam suspensos. Me permite só uma parte, doutora, que eu estive muito, né, no governo do seu pai, e a gente considerou, assim, muito pioneira aquela estratégia, aquela atitude lá, eu tô falando de 2018, gente. Em 2018, por orientação da doutora Gabriela e da equipe dela, nós já suspendemos a publicidade institucional. Então, a correria que a gente viu há alguns dias atrás, né, no dia 5 de julho, mais especificamente, né, todo mundo, meu Deus, o que a gente faz? Tem que suspender? Não tem que tirar, tem que apagar, não tem. Isso, a doutora Gabriela com a sua equipe já fez lá em 2018 e, assim, acho que foi, de fato, uma ação muito pioneira e que gerou o que a gente viu hoje, né, nessas eleições. Acho que você podia falar um pouquinho também sobre isso. Pronto. A gente teve uma experiência muito bacana, porque é muito bom quando a gente atua dos 2 lados do balcão, né? Então a gente estava sempre ali, muito, no geral, a gente tinha atuado muito em campanhas de oposição, né? Então a gente atuou, por exemplo, na eleição de 2014, né? O Rodrigo Hollenberg era senador na época, sim, e aí foi candidato a governador contra o Agnello. E aí a gente fez esse monitoramento que a gente estava conversando do adversário, e aí a gente esperou dar justamente essa virada de chave ali, né? A partir dos 3 meses antes das eleições. Sim. E aí quando aconteceu isso, toda placa que a gente identificava na rua, que tinha logomarca do governo, porque a gente tem... assim, esse conceito de publicidade institucional muitas vezes não é compreendido, né, por parte dos gestores, de quem está na área de comunicação. Sim. E que na verdade, eu até sou defensora de um marco regulatório da publicidade institucional, porque você não tem regras claras para isso. O que tem hoje, até no conceito da publicidade institucional, está numa instrução normativa da Presidência da República.
Então, mas a gente tem os tipos, né? Então, você tem a publicidade institucional, a publicidade de utilidade pública, a publicidade legal. E a partir desses tipos, você tem o que vai estar vedado e o que vai estar permitido no decorrer da eleição. Então, por exemplo, a publicidade legal, ela permanece. Mas a publicidade institucional, ela não, e a publicidade de utilidade pública, ela não pode ser veiculada. Ela só vai poder ser veiculada se houver, no caso da utilidade pública, uma autorização expressa da Justiça Eleitoral. Então, isso implica que logomarca, slogan, tudo isso tem que sair do ar. Não importa se tá no digital ou se tá no offline. O que eu quero dizer? Não importa se tá lá no site, na rede social ou se tá no outdoor. E aí que as pessoas acabam não se atentando sobre o tanto de providências que são importantes de serem tomadas antes da data. Então, no caso, quando virou ali a data, a gente entrou com representação mostrando que tinha, na época eu não me lembro qual que era o slogan dele, mas estava em todos os outdoors de todas as obras, de todas as propagandas institucionais do governo, estava em tudo que era lugar. E a gente começou a entrar com essas representações, ele começou a levar muitas multas. E, além disso, o governo continuou publicando notícias nos sites institucionais no decorrer da eleição. E isso é uma publicidade institucional que é vedada. Na verdade, o que é permitido? Então, assim, quem está fazendo comunicação institucional hoje, está no período eleitoral, tem uma página no Instagram, um site. O que pode ser divulgado? Então, antes a gente tinha uma certa dúvida sobre o passado. Ou seja, o que acontecia antes. Em tese, num primeiro momento, a jurisprudência entendia que não tinha problema, que só não podia ter conteúdos posteriores, tá? Ou seja, a partir dos 3 meses, você lançar novos conteúdos, mas os conteúdos anteriores poderiam ficar no ar. Esse era um entendimento inicial. Depois, a gente teve uma evolução, que foi, eu não posso nem postar, né, nem trazer conteúdos novos, e também não posso deixar os conteúdos antigos. E aí que é a dificuldade. Porque como você, né, como é que eu vou filtrar? Porque eu tenho que continuar prestando serviço. Sim. Então, quando eu vou, por exemplo, para o site, o que vai ficar no ar? As informações da localização, do horário do serviço, qual é o programa, mas tudo de uma forma absolutamente só informativa, sem ter notícias, não posso. Nenhuma notícia eu posso mais. É uma adjetivação. Nada, adjetivação, exaltação, comparação, nada disso. Mas isso eu não posso nunca. Porque, na verdade, a gente tem as regras, os princípios da administração pública. Mas, obviamente, quando eu trago para isso, para poder dizer, aí fica ainda mais grave. Mas não é nada, nem conteúdo, como eu disse, mesmo que seja um conteúdo de utilidade pública, para que eu possa divulgar, e utilidade pública eu estou dizendo assim, eu tenho uma campanha de vacinação. Eu preciso ter autorização da Justiça Eleitoral nesse período. Eu não posso fazer uma divulgação de uma campanha sem ter essa autorização. Aí, isso serve para as redes sociais, Instagram, Facebook e aí, site. Hoje tem uma novidade que é muito importante e que talvez nem todo mundo tenha se atentado. É que quando eu falo de rede social, as redes sociais, você não consegue arquivar o período, você tem que arquivar cada publicação. Então, assim, como eu tenho que tirar todo o passado, no fim das contas, eu tenho que arquivar o perfil todo. Porque eu nem posso postar novos conteúdos, a não ser que eu tenha uma autorização específica da Justiça Eleitoral, e nem eu posso manter os conteúdos antigos. Então, hoje, considerando as ferramentas tal como posts, Instagram, enfim, Twitter e tal, você acaba tendo que tirar do ar. E assim, eu nem concordo que é a melhor solução, mas hoje é a solução vigente. E a resolução deixou muito claro que os conteúdos antigos têm que sair do ar. E assim, muita gente não sabe disso, então é importante. Sim, eu vi muita confusão, gente falando assim, não, eu vou só parar de postar, mas eu vou manter a página como está. Aí outros dizendo, não, eu vou arquivar. Aí outros dizendo, eu vou arquivar e daqui pra frente eu só vou postar o que for de interesse público. Mas pode, é isso que eu tô falando, do mesmo interesse público. Aí o que a gente recomenda? A gente tem, inclusive, eu vou fazer divulgação, a gente tem um manual da publicidade institucional, condutas vedadas, é uma nova edição, a gente já tinha feito ele, né, assim, já é um tema que a gente acompanha de muito tempo, então a gente está disponível no site do escritório, nas nossas redes sociais também, quem quiser acessar é gratuito. Qual o site, doutora? O site é www.gabrielarolenberg.adv.br
E o site e o perfil do escritório no Instagram é @GabrielaHollenberg-Advocacia. Então é um manual produzido pela senhora, sua equipe, que está disponível gratuitamente para qualquer pessoa baixar e não ter mais dúvidas sobre isso. Exatamente. Perguntas e respostas de uma forma muito explicativa, com desenho e tudo, mostrando isso. O que pode, o que não pode, o que fica, o que sai. E assim, até porque às vezes a pessoa, o gestor e o assessor de comunicação, o secretário, por desconhecimento, acaba às vezes trazendo uma restrição mais rigorosa do que tem que ser, que é de repente tirar o site do ar, porque o site não precisa sair do ar. É importante que o serviço público esteja acessível, só que eu preciso cuidar como é que eu vou manter esse site no ar. E aí, você estava dizendo de 2018, é um trabalho hercúleo, porque você tem que olhar se tem logomarca, se tem a marca do governo, sim, isso tudo não pode estar lá. Só o brasão, né? Só o que é o brasão institucional. Por exemplo, o patrocínio. Eu não posso divulgar mais o patrocínio? Eu posso divulgar o patrocínio, mas eu não vou ter a logomarca do governo. Eu vou ter lá, sei lá, o governo, no caso, que quando falam governo do Distrito Federal, escrito em preto, normal, mas eu posso divulgar? Pode, não tem problema nenhum, não precisa da publicidade, é um ato público. É importante, inclusive, ter lá a divulgação do patrocínio, mas é nesse formato. E quando eu vou pra slogan, não pode, né? Marca de governo, não pode, em lugar nenhum. Se for no uniforme, porque é isso, às vezes o prefeito faz e coloca lá no uniforme, não pode. Se for lá no ônibus escolar, não pode. Então, assim, aonde é que eu vou poder ter, por exemplo, a logomarca de uma política pública? Aonde eu tenho o atendimento daquela política pública. Né? Então, sei lá, eu tenho um atendimento lá do Bolsa Família, enfim, né? Estou aqui falando um programa do governo federal, mas se tiver lá no município um programa, aí ele lá não tem problema nenhum, ele tá indo ali pro atendimento daquilo. Agora eu não posso ter essa logomarca espalhada pela cidade, enfim. A identificação de obra pública, ela pode acontecer, só que eu não vou ter a logomarca do governo, eu vou ter lá o brasão institucional, né, a marca institucional oficial, sim, ou só escrito o nome da prefeitura, identificando a obra. Então, são detalhes tão importantes que, assim, por exemplo, quando a gente fala de 2018, esse planejamento foi construído muito antes. A gente tem, infelizmente, no Brasil, uma grande informalidade na condução da comunicação pública. O que é que isso significa? Por que eu tô dizendo isso? Tem muita prefeitura que ninguém sabe quem é que tem de fato a senha do site, né? Quem um negócio que fica pessoal, né? As pessoas personalizam algo que é institucional. E aí, assim, e não tem uma governança sobre os perfis no Instagram. Quais secretarias têm perfil? Quais não tem? Quem é que tá lá? Quem é que faz essa gestão? E é tão importante que a gente tenha uma regulação disso. Por quê? Porque senão, você não sabe quem é que tá lá na ponta, que não vai querer, inclusive, causar um prejuízo para aquele prefeito, né? Fazendo uma publicação. E, gente, é tão absurdo, porque, assim, a gente vive um cenário de insegurança tão grande jurídica em relação a isso. Eu vou dar um exemplo concreto sem mencionar, para não expor a parte. Mas a gente tem um caso, por exemplo, de um prefeito do Ceará que teve uma ação de improbidade por conta de uma única notícia que foi divulgada no site da prefeitura, que nem era período eleitoral, a gente tá falando aqui no período normal, tá? Pra dizer que nem é só no período eleitoral que a gente tem que se preocupar com isso. E a publicação era uma notícia que dava conta da esposa dele, que foi eleita deputada estadual e que estava assumindo, porque aí uma outra pessoa tinha assumido um outro cargo, então ela, que era o suplente, se tornou deputada estadual e estava assumindo. A notícia contava exatamente sobre isso. Uma notícia informativa sobre a primeira-dama que estava assumindo. Pois então, esse processo, ele teve a condenação julgada improcedente em primeira e segunda instância, e quando chegou no STJ, o ministro do STJ deu provimento para entender que aquilo sim configurava improbidade administrativa, porque violava o princípio da impessoalidade. Mas, nossa, olha só até onde chegamos por conta de uma notícia num site da prefeitura. E claro que imagina se o prefeito consegue controlar tudo que vai sair, não vai controlar. Então daí a relevância da gente ter uma governança, da gente ter profissionais especializados, da gente ter um planejamento. Quando a gente fala, por exemplo, de placas de obras, eu tenho que saber quem é que vai lá pintar a placa. Se eu não tiver definido isso, se o secretário de obras não souber, se ele não tiver um planejamento, ele não vai fazer. E o que isso pode ocasionar? A cassação de um mandato. No caso aqui, quando a gente atuou em 2014, como oposição, a gente acabou conseguindo uma condenação que tornou o Agnello, que era governador na época, inelegível.
por 8 anos. A condenação se deu por conta de publicidade institucional que foi veiculada fora do... Vocês estão tendo noção da gravidade do papo aqui, né? O negócio aqui, o papo é seríssimo. A gente, por incrível que pareça, já está se encaminhando para o final aqui do nosso podcast, mas eu queria muito, doutora, aproveitar esses minutos finais, antes do nosso ping-pong, para que você falasse para todos que estão na campanha, que estão nos acompanhando, muitas pessoas que muitas vezes não têm um suporte jurídico, né? Assim, quais os cuidados que essas pessoas precisam ter, quais são os principais erros que você tem visto, assim, alertar para que esses erros não sejam cometidos. A gente tem um novo regramento, tem essa possibilidade, tem gente falando, os showmícios voltaram, vai poder ter banda nas festas, né, nos eventos de político. Como é isso, assim? Dá um panorama geral pra gente ir finalizando o nosso podcast. Olha, principal de tudo, né, é conhecer as regras do jogo, né? Se você vai ser candidato, se você vai ser candidata, tem um monte de manuais que estão disponíveis de forma gratuita pela Justiça Eleitoral. A gente, né, divulgou o nosso, mas tem uma série de manuais que justamente para poder trazer, né, pelo menos as regras básicas do que pode e o que não pode, né, em relação à propaganda eleitoral, para que essa propaganda, por exemplo, que você vai produzir, ela cumpra os requisitos, para que você não perca essa propaganda, porque às vezes é muito comum, você produz uma propaganda, mas ela não tem lá o CNPJ do fornecedor, não tem a tiragem, não tem o CNPJ de quem contratou, e aí por conta de uma besteirinha você perde toda a propaganda, por exemplo. Então, tomar cuidado com isso. Se eu puder dar dicas práticas, a principal questão que gera mais problema para os candidatos hoje é a prestação de contas. As regras da prestação de contas são absolutamente muito detalhadas e são difíceis. E difíceis de compreensão para qualquer pessoa. É muitas vezes difícil para nós, advogados, interpretarmos, imagina para quem é leigo, né? Então, para ser candidato, precisa só saber ler e escrever. Então, você imagina colocar uma resolução de prestação de contas tem mais de 100 artigos, que tem, né, super longa, para que alguém compreenda. Muito difícil. Então, assim, uma dica prática relevantíssima. Escolha muito bem seu administrador ou administradora financeira, porque todos os atos que forem praticados por ele, né, vão repercutir na tua prestação de contas. Então, a documentação, né, disso é fundamental. Então, assim, essa organização sobre a contratação, e a contratação para a Justiça Eleitoral não é quando você paga, a contratação é quando você já firma o contrato. Então, para você ter a possibilidade de contratar, você tem que ter o registro, você tem que ter o CNPJ, você tem que ter uma conta bancária. Tudo tem que transitar pela conta bancária. Você não pode ter ninguém te ajudando, comprando coisas para você, né, doando para tua campanha sem fazer esse registro dessa doação. Então, é importantíssimo. Tem um limite nessa doação? Tem um limite. A gente tem um limite de gastos do próprio candidato, que é 10% ali do limite de gasto total, e tem o limite do doador, que é 10% do faturamento bruto do ano anterior. Então, você não quer trazer alguém para doar para ter uma dor de cabeça para você, né? Sim. Então, tem que falar desse limite, documentar tudo. E aí é fundamental essa documentação quando eu falo que assim, eu vou contratar um cabo eleitoral, pede para ele tirar foto, pede para ele fazer vídeo do que ele tá fazendo, precisa ter um relatório, precisa ter um contrato, tudo tem que ter contrato, tudo tem que ter relatório, tudo tem que ter prova da materialização desse serviço, em especial quando a gente fala de verba pública, porque se a gente não tiver isso, esse candidato pode ser condenado a devolver esse recurso. Então, a gente tem visto muita gente que fez campanha direitinho, que, né, achava que estava seguindo todas as regras, mas muitas vezes é isso, não é só o que está escrito, é essa prática. Peraí, chegou aqui a caixa do material, deixa eu tirar foto dessa caixa, tem aqui o panfleto, deixa eu tirar foto desse panfleto. Por quê? Porque quando esse candidato, de repente, não é eleito, essa prestação de contas vai ser julgada daqui a 3, 4 anos. E aí, ele achava que ele tinha juntado toda a documentação, a Justiça Eleitoral pode pedir, mas cadê esse panfleto? Cadê aqui essa pesquisa que você contratou? Cadê aqui esse cabo eleitoral? Como é que eu sei que ele prestou mesmo esse serviço? Como é que você vai produzir essa prova 3, 4 anos depois? Você nem localiza essas pessoas. Então, por isso, você ter tudo isso muito bem organizado, né, com um drive, com essa documentação, com alguém que seja da tua confiança, é fundamental. E, claro, tirando todas as dúvidas com o profissional. E uma coisa muito importante que eu gosto de dizer, e aí a gente tá, né, falando aqui, a eleição já começou, os registros estão protocolados, é que desde o momento do registro de candidatura, o candidato ou candidata já tem que estar acompanhando esse processo de registro. Não deixa tudo na mão desse advogado, não. Porque o advogado está cuidando do partido. Nem sempre ele vai te dar a mesma atenção. Nem sempre a gente tem um advogado especializado. E muita gente tem um registro indeferido por falta de documento, nem sabia. Então, acompanha isso.
E mais do que isso, também acompanha a tua prestação de contas. Não acha que você fez a prestação de contas, que o contador enviou e que tá tudo resolvido. Porque muitas vezes, infelizmente, quando a gente fala de um cenário de eleição municipal, o partido contrata um advogado, uma advogada ou um contador que cobra muitas vezes muito barato para pegar aquele serviço logo. Sim. Passa a eleição e eles somem. E aí o que acontece? Não dá nenhum suporte. Não dá né? suporte. Vem a notificação do tribunal para complementação de informação ou para apresentação de uma prestação de contas retificadora. Nada é feito. E quando o candidato vai saber, já é tarde demais, ele já não consegue resolver. E aí... Quais são as consequências? Ele pode ter, muitas vezes, as contas julgadas como não prestadas. E aí ele fica sem quitação eleitoral, sem poder ser candidato na próxima eleição, sem ter acesso a passaporte, sem poder assumir concurso público. E olha aí. Olha só. E pode também, obviamente, ter, mesmo com a prestação de contas realizada, ele pode ter a determinação da devolução. Tem candidatas, por exemplo, que aí acontece muito. Essas candidatas, os partidos querem que elas sejam candidatas, não dão suporte, mandam o dinheiro, elas não sabem muito como fazer, que é a primeira vez que elas estão sendo candidatas. E aí, quando vem a diligência, elas nem sabem como responder, o advogado some. E aí, às vezes, com a determinação de devolução do valor integral que elas receberam. Olha só. Imagina, né? Muitas vezes elas não têm nem como pagar, vai comprometer a vida da pessoa pra sempre. E claro que ela nunca mais vai querer ser candidata. Sim. Então, por favor, gente, cuida dessa prestação de contas, né? Usa toda a estrutura que você puder, né? De profissionais especializados e acompanha. Não acho que só porque o advogado do partido tá cuidando que você tá resolvido, porque não é assim que funciona. Em resumo, gente, não é oba-oba, né? Não é brincadeira. A sua vida está envolvida nisso, então vamos cuidar direitinho e as dicas foram infalíveis aqui. Quem prestou atenção vai fazer uma boa prestação de contas, eu não tenho dúvidas. Vamos lá? Vamos lá. Vamos agora para a nossa parte final, que é o ping-pong do Mentoria Eleitoral. Política para você é? Propósito. Um bom candidato precisa ser... Sincero. O que não pode faltar para uma campanha vitoriosa? Planejamento. As redes sociais são essenciais para... Comunicar. Campanha boa se faz com? Um coração. Ah, Bom. muito bom. Foi uma honra mais uma vez aqui, doutora Gabriela, te receber. Estamos finalizando o nosso Mentoria Eleitoral Podcast. Ainda dá tempo de você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso. Temos aqui o episódio com o jurídico, mas temos diversos outros episódios para trás que podem te ajudar nessa sua caminhada que já começou, mas ainda tem mais de um mês e pouco aí para frente. Então você tá com dúvida, entra aqui no nosso canal, tem gente assim da melhor qualidade, só os maiores e melhores especialistas no mercado a gente trouxe aqui justamente para te ajudar. Obrigada a você que ficou aqui conosco até agora. Eu queria que você deixasse aí os seus contatos para quem também está nos assistindo te acompanhar, doutora. Bem, eu quero agradecer muito mesmo pela oportunidade, Aline, Glauco. Um prazer estar aqui debatendo, né, dialogando com vocês sobre esse tema que eu amo. As minhas redes sociais, né, a minha rede pessoal é @GabrielaRollenberg. E eu tenho as redes do escritório, no caso, @GabrielaRollenberg Advocacia. E @Quero Você Eleita, né, que é o meu projeto do coração. Peço para vocês seguirem. Tem muito conteúdo que a gente vai estar divulgando também para estar ajudando quem quer, né, tá tirando dúvidas nessas eleições. E desejar para todos e todas uma excelente eleição, né? Que eu digo que não tem eleição sem emoção, né? Que a gente possa ter eleições limpas, que a gente possa ter, né, essa consciência do cidadão e da cidadã, que quem tem que ser o protagonista, né, são eles nessa eleição. Então, que eles possam estar dialogando com esses candidatos, possam eles próprios também estarem levando propostas, estarem criticando, estarem trazendo, né, suas impressões, porque a política se constrói no diálogo, né, com muito escutativo, com construção coletiva, com diálogo inclusivo, que é o que eu acredito de fato. E eu tenho certeza que a gente pode construir um país muito melhor se a gente tiver o engajamento de toda a cidadania. É isso, excelente campanha a todos. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Sensacional essa conversa e até a próxima.